Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo irei falar sobre os tipos primitivos da linguagem Python. Falarei também sobre comandos de entrada de dados e a formatação de textos utilizando o comando print. Para isso, então, eu peço que vocês entrem no notebook Jupyter, abram o arquivo que está nessa descrição aqui abaixo. Todos prontos? Então vamos lá. Bom, então vamos começar. Toda linguagem de programação, ela possui comandos que são comandos de entrada de dados e de saída de dados. Os comandos de entrada de dados são basicamente aqueles que fazem leitura do teclado, de alguma informação que você digita no teclado, captura uma informação do mouse. E os comandos de saída são aqueles utilizados para a gente imprimir alguma informação, dar uma saída, algum resultado de alguma operação que foi realizada. Então, em Python, a gente tem um comando de saída, que é o comando print, tá? Que a gente vai ver agora. Esse comando ele recebe como parâmetro um texto, tá? Então, a gente poderia colocar aqui texto. Se nós digitarmos Ctrl Enter, ele vai executar esse comando e vai imprimir a mensagem, vai imprimir o texto que nós digitamos. Bom, diferente de outras linguagens, no Python, nós não temos o conceito, a diferença, não faz uma distinção entre caractere e texto. Tá? Na maioria das linguagens, como C, Java, eles utilizam essas aspas duplas para texto e aspas simples para caractere, que é um símbolo apenas. Por exemplo, o símbolo A, o símbolo 2, o símbolo arroba, tá certo? Mas no caso do Python, não há essa distinção. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, a mensagem Python é massa, ele vai imprimir esse texto. Tá? Isso não é um caractere, isso é um texto completo. Se eu digitar Ctrl Enter, ele vai apresentar a mensagem como resultado. Em algumas situações, é importante que a gente armazene os nossos valores nas chamadas variáveis. Tá? O que são as variáveis? As variáveis são nomes que nós damos para regiões de memória que armazenam valores, que podem ser valores textuais, numéricos, de diversos tipos. Então, em algumas situações, a gente quer, por exemplo, reutilizar aquele texto em diversas partes do nosso programa. Então, seria interessante nós armazenarmos em uma variável, porque aí a gente pode, sempre que referenciar esta variável, sempre que referenciar este nome, nós acessarmos aquele valor que foi armazenado nessa região de memória. Então, é importante nós darmos nomes que tenham significado, diferente, por exemplo, disso aqui que eu estou fazendo. Por exemplo, eu vou digitar aqui a mensagem Python é massa e vou atribuir. Esse comando aqui é um comando de atribuição. Ele vai pegar o valor que está do lado direito e armazenar na variável que está do lado esquerdo. Tá? Não é um comando de igualdade, é atribuição. Ele vai armazenar esse valor na memória referenciada por esse nome X. Mas esse nome X não significa nada, então é interessante que a gente dê um nome significativo, que faça sentido para aquele nosso programa. Então, eu vou chamar aqui de mensagem. Tá? Então, eu poderia aqui agora mandar imprimir mensagem. Ok? Eita. Mensagem. Quando eu mandar imprimir mensagem, o que vai ser impresso não é a palavra mensagem, mas sim o valor que eu armazenei em mensagem, que foi a frase Python é massa. Então, quando eu digitar Ctrl Enter, agora ele vai armazenar essa frase em mensagem e, em seguida, imprimir a frase aqui embaixo. Tá? Então, imprimir o Python é massa. Eu poderia, eventualmente, referenciar essa mensagem, por exemplo, 3 vezes. Então, seria impresso 3 vezes a frase Python é massa. Bom, se a gente quiser agora voltar lá para aquele nosso programa, aquele programa que nós fizemos em sala de aula,
que era escrito numa linguagem fictícia, né, numa linguagem chamada Portugal, se a gente quiser traduzir esse programa para Python, como é que a gente faz para fazer com que esse programa funcione na linguagem Python? Bom, então vamos relembrar o que esse nosso programinha fazia. Primeiro, ele imprimia uma mensagem solicitando ao usuário que digitasse um número no terminal, tá certo? No teclado, digitasse o número no teclado. Então, a mensagem digite um número apareceria para o usuário. Na sequência, eu faria a leitura desse número e esse número, quando lido, seria armazenado na variável que a gente está chamando aqui de x. Tá? Então, o usuário iria digitar no teclado um número, por exemplo, o número 2. Esse número iria ser armazenado em x. Posteriormente, esse valor de x, que é 2, né, foi armazenado em 2, seria multiplicado por 2, o resultado 4. Esse resultado seria atribuído à variável y, e, por fim, eu imprimiria o y no terminal do meu computador. Tá? Então, vamos agora testar uma versão desse nosso programa. Ok? A primeira coisa que eu poderia fazer era imprimir a mensagem digite um número. Tá? Mas em Python tem um negócio legal que é o comando input, que é o comando de leitura. Ele já permite que nós coloquemos a mensagem para informar o usuário o que é que a gente deseja que ele forneça como entrada. Então, aqui eu já faço o comando input e já coloco a mensagem que é para digitar um número. Tá? Então, esse valor que for digitado vai ser armazenado em x. Na sequência, eu vou armazenar em y o valor que está em x multiplicado por 2. Tá? E, por fim, eu vou imprimir o valor de y. Vamos ver se funciona nosso programa? Vamos lá? Ele pediu aqui, não é? A leitura, está só esperando que eu digite esse número. Eu vou digitar o número 2, e aí eu espero que apareça como resultado 4. Vamos ver se vai dar certo? Opa, não deu, teve alguma coisa errada aqui, que foi justamente a impressão de um valor aí que é estranho. Na realidade, isso não é um valor inteiro, isso é um texto dos 2, como a gente vai ver. Tá? O que é que deu errado aqui? Na realidade, o programa fez a leitura de um texto e não de um número, tá? Como a gente estava esperando. Então, o que foi lido aqui, ao invés de ler o valor inteiro 2, ele leu o texto 2, e quando executou o comando x vezes 2, ele duplicou esse texto e deu como resultado o 22, que é o texto 2 duplicado. Se a gente tivesse digitado 56, ele ia imprimir 56, 56, que é o valor do texto 56 duplicado. Para corrigir esse problema, a gente pode indicar, forçar que o input faça a leitura e converta esse valor lido já para inteiro. E para isso a gente utiliza esse comando int. Então, vamos ver como ficaria. Bastaria eu colocar o int aqui na frente, tá? E aí, quando esse valor for lido, ele vai ser transformado para inteiro automaticamente. Claro, é importante que você digite um valor inteiro, tá? Se você digitar uma letra, ele não vai converter a letra em número, ok? Então, vamos ver se funciona agora. Vamos lá, a gente vai digitar o nosso valor 2, mandar executar, funcionou. Ele, de fato, agora leu o inteiro e não um texto.